Salve, salve minha família, eu sou o Michael Rizzi e esse é o programa Nazária. E como prometido, a gente tá de volta para te levar para dar um rolê pelas periferias do Brasil. E no programa de hoje, nossa caminhada vai tentar entender como a galera tá desenvolvendo ações para garantir dignidade e justiça para crianças e adolescentes que vivem em situação de rua aqui no nosso país. Então nosso rolê vai ser daquele modelo, a gente vai bater aquele papo Nazária para entender os avanços e desafios na luta por essa causa, vamos ver os corre que estão gerando Nazária e claro, vamos te apresentar mais um cria da Nazária. Uma pessoa que é da periferia, mas é referência pra geral. Então cuida, chega junto porque o programa de hoje começa agora. Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Eu me importo. É hora de curar as feridas, fé na vida. Todas as formas de vida. E vocês estão inteirados que mesmo com a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas meninas e meninos brasileiros ainda enfrentam graves violações de direitos, como a pobreza, a violência, a falta de acesso à educação e à saúde e os riscos constantes da exploração sexual. E o que é mais grave disso tudo é que quando as políticas públicas não se fazem presentes ou eficazes para as famílias e para as comunidades dessas crianças e adolescentes, eles acabam enxergando na rua um lugar de fuga e até mesmo de sobrevivência. E aí é que tá, quando a rua ela perde esse significado de ser um lugar para brincar e passa a ser um lugar de sobrevivência, eles ficam mais expostos a esses tipos de risco. Para trocar uma ideia melhor sobre esse assunto? Então chega junto porque agora é hora de Papo Nazária. Salve família, Michael Rizzi na voz e ó, a gente já tá aqui diretamente da Nazária para poder trocar aquele papo com a galera sobre as pessoas, crianças e adolescentes em situação de rua. E galera, a primeira pergunta que eu quero saber de vocês, se vocês já viram crianças e adolescentes em situação de rua. Levanta a mão aqui só para eu ver quem já viu aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará, alguma criança ou adolescente em situação de rua. É uma realidade triste, né, gente? Infelizmente, a gente se depara isso constantemente. Então, na visão assim de vocês, na cabeça de vocês, o que vocês acham que faz com que crianças e adolescentes passem a viver na rua? A pobreza. Vocês acham que, por exemplo, a violência no bairro ela tá inserida também faz com que isso aconteça? Sim, os pais abandonam os filhos no meio da rua, sozinhos, e deixam lá eles. Um dos casos também, né, abandono familiar, né? Não só de crianças e adolescentes, mas também da galera mais velha, né, idosos, por muitas vezes também acontece muito, deles serem abandonados e acabam que eles vivem em situação de rua. Vocês sabem que hoje o termo é pessoa em situação de rua e não mais um mendigo ou um morador de rua, como se falava, né? Galera, quando a gente fala que a pessoa mora em situação de rua, a gente tá dizendo que ela é pertencente àquele lugar. E o que a gente, né, pessoas que lutam pelo bem-estar da humanidade no geral, acredita que aquele não é o lugar dela porque as pessoas são dignas de ter uma moradia, dignas de ter um espaço para estudar, dignas de ter um espaço para se reunir, para se divertir com os amigos, né? Ter acesso à educação, à saúde. Então a gente coloca que ela só está em situação de rua porque a ideia é fazer com que ela saia desse lugar. Deu para entender? Todo mundo pegou a visão. E vocês acham que, assim, qual era a forma que o governo ou a prefeitura poderia fazer para fazer com que essas crianças saíssem da rua? É em questão de, tipo, ajudar eles, botando numa casa para eles morarem, dando comida, botando eles para estudar lá mesmo e fazendo eles aprender vários tipos de coisa. E quanto ao estudo, galera, vocês acham que a escola poderia ser um lugar melhor para que essas crianças pudessem permanecer lá? Sim. Qual é a forma que vocês imaginam, assim, que uma escola seria melhor? Eu acho que é mais professores, porque tem pouquíssimos professores. Professor que falta, né? Às vezes fica Sim. matéria sem, não é isso? Tem que fazer o papel deles e fazer mais coisas boas para as crianças. Escola, educação, aprendizado e podia ter mais abrigos, como ela disse, para cuidar das crianças, para não fazer elas sofrer na rua. Como é que vocês acham que seria a infância ideal para que crianças e adolescentes não chegassem a ir para a rua? Onde tem um abrigo estruturado, com pessoas que cuidam deles. Onde tem mais arena para eles brincar, mais espaço, onde eles possam brincar, às vezes dançar, ter um dia específico para os jovens ir. Onde tem uma oficina, curso para jogos, para futebol,
vôlei, basquete, para ocupar a mente. Mais acesso às culturas, como a dança de quadrilha. Vocês acham que, por exemplo, nas áreas de vocês, na comunidade de vocês, no bairro de vocês, todo mundo tem uma vida digna, por exemplo? Todo mundo tem acesso à escola, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso à educação, ao esporte, cultura, lazer? Tem gente que tem essas oportunidades das coisas, mas também tem muita gente que por causa de não ganhar muito dinheiro, não tem como pegar muito dessas coisas, se divertir muito, tem que estar mais trabalhando. É isso, galera. Acho que a gente já chegou a um ponto X, né, de entender o que é uma parada massa para as crianças poderem ter e permanecer aqui na comunidade, e permanecer dentro das suas casas, beleza? Deu para entender, então? É isso, tamo nas áreas e esse foi o Papo nas áreas de hoje. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele determina desde 1990 que nenhuma criança pode viver abandonada ou negligenciada, né? Então, o abandono e a negligência não é apenas o abandono e a negligência da família. A escola, associada à profissionalização, a geração de renda para os pais, também não pode vir desassociado de nenhuma outra política pública para essa criança ou adolescente que está na rua. Temos que pontuar também que a inexistência no Brasil de um censo, né, populacional que inclua as pessoas que vivem na rua também é um grande problema da nossa política pública, né? O IBGE, de 10 em 10 anos, faz um censo da população brasileira e por fim, existe também uma questão histórica da inexistência de serviços especializados. Significa, uma criança ou adolescente que está em situação de rua, ela já está no movimento que demanda da política pública um olhar mais especializado. Então, essa criança chega na escola, vítima de muito preconceito, de muita discriminação, né? Não vai ficar na escola se ela não tiver um cuidado especial. Ela vai chegar no hospital, ela não tem documento, ela está suja. Será se ela vai ser recebida? E aí muita da nossa política pública exige o acompanhamento do responsável. E aí essa criança está na rua, está sozinho, quem é que vai acompanhá-la, né? E em nome disso, muitos direitos são negados. Então esse menino chega no CRAS em 2009, quando lançou a Política Nacional para a Inclusão da Pessoa em Situação de Rua, mas acabou que essa política só deu conta de atender os adultos em situação de rua, não as crianças e adolescentes. Então a gente ainda está perseguindo uma reforma ou um segundo capítulo dessa Política Nacional para que os direitos das crianças e adolescentes sejam garantidos. De qual é a maneira correta de abordar essa criança e adolescente, de chegar nela, de prestar um serviço de qualidade, né, atento às suas demandas principais. Então, esse conjunto de orientações foi chamada de diretrizes nacionais. Então, ele não impõe um orçamento, né, para ver serviços específicos, serviço especializado em larga escala, né? Então, precisa ainda chegar nesse passo de haver uma mudança de comportamento dos governos no sentido de colocar orçamento à disposição para que os serviços aconteçam, né? E ainda falta também essa questão dos dados, né, da gente ter um monitoramento mais eficaz, como a gente tem, por exemplo, com a produção bovina brasileira. A gente sabe hoje quantos bois o Brasil tem, quantos foram vacinados, quanto pesa, para onde vai, né, esse boi, esse frango, esse suíno. No dia 23 de julho de 1993, né, um grupo de meninos dormiam na praça frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, né, e foram assassinados por um grupo de extermínio que tinha ali agentes, inclusive, do Estado, covardemente, né? Então, esse episódio ficou conhecido na história como a Chacina da Candelária, né? E aí, esse dia virou um dia de luta para nós. Desse racismo estrutural está todo o problema com a desigualdade de renda e de oportunidades que o nosso país tem historicamente. Então, não é só sobre criança que está na rua, é sobre o projeto de futuro do Brasil, da América Latina, quiçá do mundo todo, a gente não tornar isso normal, como as gerações passadas e até a nossa deixou ficar assim, e assim não está legal. A gente precisa reconhecer que criança não é de rua. A Política Nacional de Atenção Integral à População em Situação de Rua no Brasil é estabelecida pelo Decreto de número 7053/2009 e tem como objetivo garantir os direitos fundamentais dessas pessoas, incluindo crianças e adolescentes, como saúde, educação, alimentação e entre outros. Para aprofundar seus conhecimentos sobre a atenção a crianças e adolescentes em situação de rua, acesse o site criançanãoederrua.org.br.
Você tá ligado que no mundo afora o Brasil é considerado referência pela criação de legislações que promovem os direitos humanos. E quando o assunto é direitos de crianças e adolescentes, a gente tem um estatuto, o ECA, que é referência para todo o mundo e para vários países. Mas quando as leis não se fazem presente, a gente tem organizações da sociedade civil que desempenham um papel fundamental para garantir esses direitos. E hoje o Corre Nazaré te mostra uma dessas iniciativas, um projeto social que trabalha na perspectiva de trazer direito, dignidade para a infância e adolescência de várias periferias aqui no nosso país. Se liga que tem Corre gerando Nazaré. Eu sou assistente social de formação. Hoje, no Pequeno Nazareno, eu estou na coordenação de algumas equipes que são parte desse projeto como um todo, Dignidade para a Infância. Eu já estou no Pequeno Nazareno há 22 anos, né? É uma trajetória de trabalho dessa organização social que tem como missão atender crianças e adolescentes, principalmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade, situação de rua, situação de vulnerabilidade social como um todo. O projeto Dignidade para a Infância é uma parceria do Pequeno Nazareno com a Petrobras, que juntos pensaram formas da gente, enquanto profissionais, que formam essas equipes de atendimento psicossocial, chegar até as comunidades mais carentes de Fortaleza e chegar com serviços exatamente de atenção psicossocial. Então, assim, a importância desse projeto é exatamente essa presença desses profissionais com esses serviços dentro das comunidades. Muitas vezes, as demandas, elas estão ali reprimidas, porque demandas existem muitas de atendimento psicossocial. Mas essas pessoas, elas não têm um lugar que elas procurem, que esse atendimento aconteça e aconteça com vínculo, inclusive com vínculo afetivo, porque a equipe do Pequeno Nazareno, ela tem esse propósito. Ela chega até as pessoas, mas ela chega formando esse vínculo, sendo essa presença, criando com essas pessoas um ambiente, um clima onde as pessoas possam, de fato, assim, se sentirem à vontade para dizer quais são as suas demandas e para construir os encaminhamentos junto com essa equipe do Pequeno Nazareno. Nós temos muitos desafios, para executar esse projeto. Um dos maiores eu sempre vejo como a retaguarda. Quando a gente entra na casa das pessoas, às vezes a gente chega numa comunidade, teria que ter uma retaguarda maior na cidade de Fortaleza em relação às demandas psicossociais e assim a gente também, eu acho que a gente hoje enfrenta alguns problemas em relação aos conflitos que tem dentro das comunidades. Às vezes não é legal você desenvolver uma atividade quando os conflitos estão acontecendo, porque a gente faz de tudo para criar um clima de segurança. A gente não pode colocar as crianças, as mulheres que são atendidas também. E assim, encontrar também espaços que sejam agradáveis para as atividades acontecer, espaços que tenham uma estrutura legal. São esses desafios que a gente vai enfrentando no dia a dia. Ao longo dos anos que eu já estou no Pequeno Nazareno, eu vi muitos jovens se inserirem no mercado de trabalho, ou serem inseridos no mercado de trabalho e, de repente, reconstruir, reorganizar uma caminhada na sua vida. Não só profissional, mas, assim, das relações que relações mais saudáveis, Jovens que voltaram à escola por conta de um desejo, de estar bem no mercado de trabalho. E, assim, eu acho que também uma das questões, assim, mais significativa é quando a gente está com as mulheres, com as mulheres adultas ou as mulheres jovens, adolescentes ainda, que participam dos grupos, dos encontros que são terapêuticos, mas que são um momento também delas juntas ali se descobrirem sendo pares. Meu nome é Natália Pontes, eu sou analista de projetos aqui na sede do Pequeno Nazareno em Fortaleza. O projeto Dignidade para a Infância, ele surge a partir da missão do Pequeno Nazareno, que é promover e dar dignidade para a infância, O próprio nome já diz. Então, nós decidimos criar o projeto para dar voz
essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, o nosso público é o público que precisa de voz. O objetivo do projeto é promover a educação como forma de superação das múltiplas violações dos direitos dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O nosso público, nós atendemos crianças da primeira infância, então de 0 a 6 anos, é o nosso público prioritário, mas nós atendemos adolescentes e jovens, suas famílias também, tanto de comunidades quanto em situação de rua, Então, atualmente, nós temos 13 núcleos rodando no projeto em cidades do Norte e Nordeste. Maranguape também. Vamos para Maranhão, nós temos São Luís, Belém, no Pará, Oiapoque, no Amapá. No Amazonas, nós temos Manaus, Coari e Carauari. As nossas ações, elas visam muito o atendimento psicossocial, tanto de crianças, adolescentes e principalmente das mães. Nosso público também é de mães adolescentes grávidas ou com filhos na primeira infância. Então, nós percebemos que os atendimentos psicossociais, eles geram uma melhoria, vamos dizer assim, na qualidade de vida dessas pessoas. Um exemplo eu posso citar, como tirar um determinado documento. Essas pessoas não tiveram orientações do poder público, então as nossas ações, elas conseguem chegar até essas famílias em vulnerabilidade e orientá-las para tirar qualquer documento, para tirar um simples documento. A linha principal do projeto é a educação. Então, nós temos 3 ações que representam o projeto de profissionalização. Então, nós temos turmas de competência para o mundo do trabalho. Então, esses adolescentes são preparados para o mundo do trabalho, como se comportar na entrevista, linguagem corporal, enfim. Nós temos a ação de curso profissionalizante em auxiliar administrativo e a outra ação em curso auxiliar de varejo. Esses adolescentes chegam até nós, se inscrevem, eles precisam estar na faixa etária de 16 a 24 anos para fazer parte dessas turmas, e temos parceiros que contratam esses jovens como jovem aprendiz. A gente faz essa análise porque precisa ter 16 a 24 anos e participa das entrevistas. Depois das entrevistas, esse adolescente, essa adolescente vai começar a vir participar dos cursos presenciais nas sedes. Não só aqui em Fortaleza, mas nas capitais, Manaus, Belém, São Luís e também Oiapoque. Bom, nós temos uma série de pessoas, profissionais em campo, para fazer essa busca ativa. Tem a demanda espontânea, que eles chegam até nós, porém os profissionais vão até as comunidades. Nós temos lideranças comunitárias que nos atendem, nos recepcionam e nos levam até aquela determinada família, que aquela liderança sabe que tem um adolescente, que sabe que precisa de ajuda em determinada situação. A gente pega as informações e traz esse adolescente para as nossas sedes. Então, esse público, a gente tem a demanda, demanda espontânea, mas também a gente tem a busca ativa dentro das comunidades. O projeto Dignidade para a Infância é uma realização do Pequeno Nazareno em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. O projeto Dignidade para a Infância é uma iniciativa da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, com o apoio da Petrobras, que visa romper o ciclo transgeracional de múltiplas violações de direitos que são submetidas crianças e adolescentes em situação de pobreza extrema no Norte e no Nordeste do Brasil. Para conhecer as ações e iniciativas desenvolvidas pelo projeto, acesse o site opequenonazareno.org.br. A luta por direitos para a população em situação de rua é uma movimentação constante por reconhecimento, respeito e acesso aos direitos básicos. E essa luta envolve a busca de políticas públicas eficazes, o combate ao preconceito e a garantia de dignidade de vida para essas pessoas que vivem nessa situação. E nesse corre, várias instituições e militantes chegam junto, como é o caso do Cria das Áreas de hoje. Ele é um cara que viveu a situação de rua, mas venceu essa condição, só que não esqueceu de quem ficou pelo caminho. É o tipo de cara que a gente tem o orgulho de apresentar para vocês. Então, com vocês, mais um Cria das Áreas.
Brasil, acredita-se que existe mais de 335 mil pessoas que vivem em situação de rua. Essa realidade escancara um problema social profundo, com raízes históricas e estruturais. A crise da moradia é agravada tanto pelo déficit habitacional quanto pela ausência de políticas públicas eficazes, relevando o abandono de uma parcela vulnerável da população. A população negra e afrodescendente é desproporcionalmente afetada pela situação de rua, evidenciando o racismo estrutural e o legado histórico da escravidão no Brasil. Essa desigualdade não é coincidência, mas é resultado de séculos de exclusão, abandono e negação de direitos básicos. Abandonados pelas políticas públicas, homens, mulheres, crianças e idosos ocupam calçadas, praças e viadutos, estigmatizados por uma sociedade preconceituosa que difunde a ideia de que estar em situação de rua é uma escolha pessoal. E foi assim, com uma visão equivocada sobre um grupo, que nossa sociedade foi naturalizando a privação de direitos que estão submetidas às pessoas em situações de rua. Contudo, nesse mesmo contexto desafiador e de ausência e exclusão, encontramos vozes antes silenciadas que se levantaram e gritaram em defesa dos direitos da população em situação de rua. É o caso do nosso Cria das Áreas de hoje. Eu sou Wagner Gonçalves, sou artista de rua, educador social, militante, estive em situação de rua, sou poeta. Chegou na situação de rua, né? Porque como a maioria da sociedade, eu era leigo em relação a esse lugar, né? A sociedade ela é leiga porque as informações que vêm elas são meio cruzadas. Então quando eu cheguei, eu vi esse mundo, eu resgatei a arte dentro de mim e através dos educadores lá do Centro de Convivência eu comecei a fazer alguns trabalhos mesmo estando em situação de rua. E aí nisso eu fui tendo essa identificação, tanto que quando eu saí da rua, que eu virei educador social, antes disso a galera já me via nesse lugar de educador, mas eu não me via. Mas eu acabei me identificando tanto que mesmo saindo das ruas, eu trabalho como educador social, eu tenho essa ligação com a rua, como você vê, onde eu chego, todo mundo me conhece, porque eu faço esse trabalho com a população de rua, mas porque eu tenho uma vivência e eu não quebrei o laço. Eu mantenho esse laço porque eu sou da rua. Posso não estar dormindo no papelão, mas eu estou lutando pelos irmãozinhos que dividem a calçada comigo. Então a nossa luta, nesse momento, é a arte, a cultura, mas também essa questão das políticas públicas, principalmente para mulheres e crianças, que nós estamos com um número muito grande de crianças em situação de rua. Wagner Gonçalves é amante das letras, do teatro, da poesia e da educação. O artista que durante sua trajetória de vida se deparou com um momento de extrema dificuldade e foi empurrado pelo sistema para a situação de moradia nas ruas. E foi com o desejo de superar sua própria situação de moradia nas ruas que Wagner levantou sua voz na defesa dos direitos dessa parcela da população e gritou: "A gente só tem medo daquilo que não conhece, a gente só tem medo daquilo que não entende." E foi com sua poesia que Wagner saiu da invisibilidade e passou a desenvolver ações junto ao coletivo Arruaça, promovendo arte e cultura nas ruas. E também passou a atuar como educador social em equipamentos de acolhimento para a população em situação de rua. Hoje, Wagner Gonçalves é voz que defende os direitos dos seus, ocupando os espaços de participação social com a sua poesia do papelão. E se antes sua voz ecoava apenas nas ruas, hoje reverbera nos conselhos de direitos, nas bienais internacionais de livros e em conferências de direitos humanos. Nosso Cria das Áreas é resistência na arte, na cultura e na superação na situação de moradia de rua. Hoje, com respeito, reverenciamos sua trajetória e deixamos nosso salve. Vida longa a Wagner Gonçalves. Minha família, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui, mas se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazaré e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br ou o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E se você tem algum tipo de crítica, dúvida, sugestão para fazer pra gente do programa Nazaré, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí. Tudo que é bom dura pouco e infelizmente a gente vai ficando por aqui.
Mas muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha curtido o tema do programa de hoje. E para todos aqueles que têm a obrigação de garantir justiça e dignidade para crianças e adolescentes que vivem em situação de rua, a gente deixa um trechinho da música Justiça e Dignidade da Marcha dos Excluídos que diz: saúde, educação, um teto e direito à cidade, direito de ser cidadão com justiça e dignidade. Um abraço a todos, força na luta e até semana que vem. Todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Eu me importo. É hora de curar as feridas, fé na vida.